Pronto, meu povo. Então vamos começar a nossa aula. Mas por que danado eu devo estudar química orgânica? É só porque é uma disciplina do terceiro ano, só para poder passar? Não, a química orgânica faz parte do seu dia a dia, tá? Ele faz parte da sua vivência, ele está em diversos produtos, como a gente já falou, tá certo? Então, muitas vezes é importante que você conheça pelo menos o básico para que você não acabe se atrapalhando ou se confundindo durante o seu dia a dia na sua casa, no seu trabalho, na sua vivência com outras pessoas, tá bom? Então, por exemplo, você não cometer a bobagem de misturar produtos que não podem ser misturados, certo? Eu não sei se eu comentei com vocês. Minha mãe adora fazer limpeza pesada em casa, tudo limpinho, tudo cheirando, ela quer. E haja a reclamar com a gente que vivia sempre bagunçando as coisas. Então, teve um dia que ela foi para lavar o banheiro e ela misturou, né? Polidor de alumínio, água sanitária, desinfetante e sabão em pó. Fez essa mistura grotesca e colocou no vaso sanitário, se virou e foi limpar a cerâmica, né, da parede, foi passar uma escova. E aí, daqui a pouco, ela começou a ficar sufocada, 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 os olhos irritando, né? O nariz coçando demais. Quando ela foi olhar para trás, estava uma fumaça intensa saindo do vaso sanitário. Então, a sorte dela era que a porta estava só encostada, e aí ela foi, só fez abrir, certo? E sair do banheiro. Porque se tivesse, por exemplo, numa situação, a mão suja com água sanitária, você sabe que fica escorregadia, né? A maçaneta, se não fosse de trinco, fosse aquela de bolinha. Então ela podia ter sofrido um problema sério, até vinha a morrer ali dentro asfixiada com o material que estava sendo liberado. Tá? Então é por isso que a gente tem que ter o máximo de cuidado com o que a gente mistura, tá certo? No produto de limpeza, às vezes a alimentação. A gente não está acostumado a se alimentar com determinadas substâncias, não conhece, né? Faz uma determinada mistura e acaba provocando um desarranjo intestinal, acaba provocando uma intoxicação. É por isso que é importante. Só respondendo a questão é, da aluna que perguntou aqui sobre a biblioteca, tá? Não, o aluno, desculpe, Gabriel, perguntou sobre a biblioteca. Está funcionando, Gabriel, a escola. A biblioteca em si, para pesquisar, não está funcionando. Então, o ideal é que vocês procurem saber com a Adriana o período, ou com o João, o período que vai ser entregue os livros. Porque aí vocês dão uma passada, pegam o material para poder utilizar. Tá bom? Então, vamos lá. Ver em que situações a gente encontra as substâncias, né, orgânicas. Então, existem muitos, milhares, milhões de substâncias orgânicas e inorgânicas. Mas as substâncias orgânicas são em quantidade muito maiores, certo? Do que as inorgânicas. Até 2005, pela contabilização das substâncias orgânicas que eles fizeram, deu 18 milhões. 2005, 11 anos depois, nós estamos em 2021, com certeza esse número aí é muito maior, tá certo? Muito maior. Isso não é os seguidores de Juliette, não, viu, pessoal? Isso é quantidade de substâncias orgânicas. Não é só alimento, sabe? Não é só alimento de que se trata. Tem alimento, inseticidas, você tem, Tainara, também a plásticos, de diversos, certo? Roupas, que mais? Remédios, tudo isso envolve química orgânica, tá bom? Então, nós estudamos aí indústria química, indústria de petróleo e vários tipos de indústria a gente produz material à base de química orgânica, certo? Derivada de substâncias orgânicas. Então, foi possível fabricar, por exemplo, plásticos do tipo nylon, poliéster, teflon, rayon, dentre outros, né? Então, houve uma praticidade muito grande com o desenvolvimento, né? Isopor, veja a quantidade de utensílios que se tem de isopor, né? A quantidade de utensílios que se tem de plásticos. Plásticos de menor qualidade, plásticos de maior qualidade, tá certo? E esse material aí, você tem o desenvolvimento para que possa melhorar a qualidade de vida do ser humano, né? Do homem.
né? Melhorar a qualidade de vida do homem. Porém, com o passar do tempo, o que é que os caras iriam fazer com aquele material? Porque isso aí não é biodegradável. Ele não, o meio ambiente ele não degrada. E aí ele vai sendo acumulado, acumulando, acumulando, acumulando. E com o passar do tempo, começou a corrida, né, principalmente hoje em dia, existe uma corrida grande para se pesquisar e buscar utensílios e substâncias que são utilizadas para o nosso dia a dia, porém que não agridam o meio ambiente, que sejam biodegradáveis. E aí você tem, por exemplo, as sacolas plásticas feitas a partir de açúcar ou de plantas, certo? Porque aí você tem sacolas resistentes, mas que duram bem menos, tá? Que na natureza possam ser decompostas. E, por outro lado, existe uma pesquisa voltada para a engenharia reversa. O que é engenharia reversa? Tipo, você pega o petróleo e a partir do petróleo você vai passar por um processo químico para produzir o plástico, tá certo? Então, a ideia, e esse plástico, ele não, depois que utiliza, ele é jogado fora. Mas existe um estudo de reversibilidade, né, na engenharia chamada engenharia reversa, em que os caras fazem o quê? Eles pegam o plástico que foi utilizado, ele volta para a indústria, ele passa um novo tratamento, é passado para ele um novo tratamento químico, e ele volta a ser plástico novamente, certo? Quer dizer, ele desconstrói o plástico, transforma numa substância próxima a petróleo, e ele volta a ser plástico novamente. É o que acontece a reutilização, né? A reutilização, na reciclagem do vidro, o alumínio, né? Que ele é 100% reutilizado. Então, o pessoal pega as latinhas de alumínio, leva para a empresa, é, derretem o alumínio, aquece, derrete e transforma em latinha nova novamente. Tá entendendo? Então, é 100% reutilizado. Não é, reciclado. 100% reciclado. Como Tá você certo? reutiliza o vidro? Não, é reciclado. Não é reutilizar, não, é reciclado. É porque existe uma diferença entre reciclar e reutilizar. O reciclar é você pegar o vidro, quebrar, né? Você joga lá na máquina, a máquina vai quebrar as garrafas, certo? E transforma essas garrafas aquece, derrete o vidro e transforma em vidro novamente, em garrafas de vidro novamente. Do mesmo jeito que acontece aí com as latinhas de alumínio, né? O material de alumínio. Então isso é reciclar. A reutilização é, por exemplo, os caras que pegam artesãos que pegam garrafa PET, transforma aquela garrafa PET em fio, certo? Em fio, e através desse fio transformam, por exemplo, em sacos, sacos mais resistentes para carregar batata, carregar laranja, né? Aquele saco que seriam de nylon, eles fazem de garrafa PET. Outros, eles podem utilizar também esse material como sendo reutilização, por exemplo. Tem muita gente que vai fazer barco, né? Comunidade ribeirinha vai fazer barco, aí aquela jangadinha, né? Aí eles colocam garrafa PET na parte de baixo, né? Ela vazia, fechada, para ir com o ar, dar leveza e o cara não precisar colocar madeira ou isopor. Coloca garrafa PET. Tem gente que faz isso também para construir até casa. Tem gente que usa garrafa PET para construir até casa. Eu não sei se vocês já viram reportagens sobre isso, né? Os caras colocam garrafa PET lá, enche de areia, e aí vai colocando cimento junto e vai dando sustentabilidade. Dura aí, né, centenas de anos e não vai ser destruída, tá certo? Alguma pergunta, pessoal? Não? Então vamos lá. Como compostos naturais orgânicos, podemos citar petróleo, gás natural, carvão mineral, tá? Carvão vegetal também, porque aí é a partir de árvores, mas principalmente petróleo, gás natural e carvão mineral, são produtos não renováveis. Isso significa dizer que depois que acabar, tchau, não tem mais como recuperar, certo? É diferente do álcool, o álcool combustível, né?
Não é só o álcool que a gente utiliza para higienizar as mãos. Mas o álcool combustível é diferente. Porque o álcool combustível é produzido a partir da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é uma planta, é um produto renovável. Então o cara vai lá, planta novamente cana-de-açúcar, leva para a usina e lá extrai o álcool e pode utilizar nos postos, certo? Porém, o petróleo, que é fabricado a partir do petróleo, fabrica gasolina, querosene, diesel, tará, tará. Então, a partir do petróleo, você produz a gasolina. Só que é algo que demora milhões de anos para o planeta Terra, em condições ideais de temperatura e pressão, de fósseis, né? de plantas e animais fossilizados, compostos orgânicos fossilizados, é que vai produzir o petróleo. Então, o petróleo que vai ser produzido, certo? A partir dos fósseis que vão surgir, de hoje em dia, por exemplo, só vai aparecer no planeta depois aí de milhares, milhões de anos. Tá? Então é complicado, é por isso que tem que se utilizar da melhor forma possível. Tá? E, principalmente, pensar em formas alternativas. Tá? Maneiras alternativas. Para o pessoal que chegou agora, por favor, coloca nome completo, série e turma no chat. Tem um exercício para entregar que era até ontem. Eu deixei para entregar até hoje, até de noite aí. E vocês fazem. Manda para mim, tá certo? Para que eu possa fazer essa correção. Você não está vendo não, Liedson, o slide? Que tem a plataforma de petróleo aí? Estou sim, só que eu pensei que o seu já tinha mudado e tá bugado pra mim. Ah, não, 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 tá não. Tô com uma imagenzinha para relaxar aqui, Laís. Mas assistência. Estou na praia não, estou aqui na minha residência em Campina Beach, Campina Grande Beach. É terceiro G, não é segundo G não, criatura. Então, nós temos aí outras substâncias, né, sintéticas, orgânicos, que seriam plásticos, corantes, medicamentos, né, inseticidas e roupas. Você vê que a roupa que nós temos hoje em dia, né, muitas das roupas, você tem muitas partes que contém plásticos, tá? Que tem nylon, que tem poliéster. Então, são substâncias industrializadas. Então, essas substâncias industrializadas não existiam. A gente tinha roupa aí de algodão, era plantado o algodão. A partir do algodão, era feita, era passado pelo processo de tecelagem, certo? Era transformado em fibra, transformado em fio, e aí você tinha as roupas. Hoje em dia, não, tá certo? Hoje em dia você tem outros materiais para produção de roupas, tá certo? Roupas impermeáveis, roupas que recebem uma camada de proteção que nem sequer fica molhada. Por exemplo, a água cai, bate, mas automaticamente já fica seco, tá certo? São higroscópicos, quer dizer, a água não adere, você não fica molhado, tá certo? Então, o pessoal motoqueiro principalmente usa esse tipo de roupa de proteção, né? O cara vai e coloca a sua roupa normal, tá chovendo, aí ele coloca lá o casaco, coloca a calça, né, o capacete e tal, e quando sai, coloca até a vestimenta do tênis, tem alguns que tem, e aí quando você sai, que passa da chuva que você retira, tá com a roupa totalmente seca, né? Tem essa situação também. Então, o estudo principal, né, o elemento mais importante aí da química orgânica é o carbono. Né? Por que o carbono? Porque a própria química orgânica é baseada nele. Tá? A própria química orgânica é baseada no carbono, que é o elemento principal que vai dar sustentação à cadeia. Né? É o carbono. Ele tem 4 elétrons na última camada, por isso que é chamado aí de tetraédrico, né? E a partir dessas características do carbono, do estudo aprofundado do carbono, né? Um cara chamado Kekulé, né?
Frederick August Kekulé, um alemão, a partir dele, ele formulou aí três postulados, né? Três orientações para que a gente se baseasse nisso quando fosse estudar a química orgânica. Esse postulado a gente já viu, né? O primeiro é que o carbono é tetravalente. Ele tem quatro valências livres. Então, o carbono ele pode ter a seguinte estrutura, né? Ele pode possuir quatro ligações só, tá? Ele pode ter aqui, ó, quatro ligações livres. Ele pode ter duas duplas. Ele pode ter uma tripla e uma simples, ou ele ainda pode ter uma dupla e duas simples. Essas são as possibilidades de estruturas que o carbono pode ter, certo? Quatro valências livres, tá? Aí, só que a gente tem o seguinte, pessoal, ó, existe compostos tetravalentes, tetravalente. Nós temos as substâncias trivalentes, são os elementos trivalentes. Nós temos aqui bivalentes e monovalentes, certo? Tetravalente é o carbono, né? O carbono ele tem quatro valências livres, como eu disse a vocês, né? As quatro separadas, duas e duas. Você tem aí três e uma, ou você tem aí duas e duas livres, né? Certo? Você tem essas possibilidades, tá bom? Trivalente. Trivalente tem três valências. Então você tem, por exemplo, o nitrogênio, que ele pode ter três de um lado, ou ele pode ter duas de um lado e uma do outro, ou ele pode ter as três livres, certo? Trivalente. Você poderia ter fósforo no lugar do nitrogênio, é outro. Fósforo é o P, tá certo? No lugar do nitrogênio. Um exemplo de bivalente: oxigênio. Tem duas valências assim, ou ele sozinho, né? Ou então enxofre. O enxofre tem duas, ou, certo? Duas ligações livres. Oxigênio e enxofre. E monovalente? Ah, monovalente só tem uma ligação, né? O hidrogênio só tem uma, cloro, flúor só tem uma, bromo, tá? Iodo, são elementos que só têm uma ligação livre, são chamados de monovalentes, mono. Então, por exemplo, se você pegar esse nitrogênio, ele não vai encaixar onde tem uma, ele vai encaixar aqui, onde tem três, ó, certo? Aí a gente tem que estar ligado nisso aí. Ó, o enxofre, o oxigênio aqui, ele não tem duas, tá? Então, esse oxigênio ele vai se unir aqui, ó. Esse oxigênio com duas, né? Ele vai se unir a um carbono, a um lado de um carbono que tem duas, tá certo? Então, é assim, é como se fosse peças de um quebra-cabeça, de um joguinho, em que a gente vai pegando e encaixando essas peças. Para que essas peças que são encaixadas fiquem no local mais correto possível, tá certo? Alguma dúvida, pessoal, a partir daí, até aí? Não. Não, tranquilo. Vou apagar isso aí, tá? O segundo postulado diz que o carbono tem quatro valências. A gente já viu, né? Ele pode ter só ligações simples, ele pode ter duas duplas, uma tripla, uma simples, ou duas simples e uma dupla. O terceiro diz que ele forma cadeias carbônicas. O que são cadeias carbônicas? São justamente essas estruturas que vocês estão vendo aqui. É os encaixes que a gente vai montando. Certo? Você tem outros elementos, enxofre, fósforo, nitrogênio, que vão formar cadeia? Vão. Mas não consegue formar cadeias longas. O único que consegue formar cadeias resistentes e longas é o carbono. Por isso que ele é tão importante. Por isso que é o elemento principal da química orgânica, o carbono. Certo?
E aí algumas propriedades, né, dos compostos orgânicos, né, algumas principais propriedades gerais. Primeira coisa, os compostos orgânicos, em sua maioria, eles são covalentes. Alguém sabe dizer o que são ligações covalentes? Alguém sabe dizer o que é que significa possuir ligação covalente? Como é que eu posso caracterizar uma ligação covalente? O que é uma ligação covalente? Direta? Não. Ligação covalente é a ligação que compartilha elétrons. A ligação iônica, se você lembrar lá do primeiro ano, é o tipo de ligação entre um polo positivo e um negativo, um elemento positivo e um negativo, um metal e um ametal. Alguém ganha e alguém perde elétrons, formando íons. Isso é ligação iônica. Na ligação covalente há um compartilhamento de elétrons. Por exemplo, eu tenho um oxigênio e tem 6 elétrons. Para formar água, eu vou precisar de 2 hidrogênios. O hidrogênio só pode, no máximo, ter um elétron. Então, eu vou colocar o elétron do hidrogênio de um lado e o elétron do hidrogênio do outro lado. Com isso, eu formei o quê? O, H, H. Ou seja, eu formei H2O. Então, esse retângulozinho que você está vendo aí, certo? Que eu coloquei agora de vermelho, é justamente o compartilhamento de elétrons. É o tipo de ligação chamado de ligação covalente. Certo? E formando ligações covalentes, os compostos que nós vamos ter vão ser moléculas. Compostos covalentes são moléculas, são chamados de moléculas. Então, a maioria dos compostos orgânicos, as moléculas orgânicas, eles têm ponto de fusão e ponto de ebulição baixo, né? PF é ponto de fusão. O que é ponto de fusão? É quando um elemento químico sai do estado sólido e vai para o estado líquido. Na verdade, é a temperatura mínima necessária para que a substância saia do estado sólido para o estado líquido, caracterizando aí uma fusão. E o ponto de ebulição é a temperatura em que a substância sai do estado líquido e vai para o estado de vapor. Isso é chamado de ponto de ebulição ou temperatura de ebulição, tá? Outra característica, solubilidade em solventes apolares, significa dizer substâncias orgânicas, em sua maioria, uma boa parte, mistura com água? Não, porque a água é polar. A gasolina é apolar. A gasolina não mistura com água, não mistura com querosene, não mistura com óleo, certo? Então são substâncias que têm polaridade diferente. Na verdade, a gasolina, por exemplo, que é um hidrocarboneto, né? É uma substância que é apolar, só positiva, né? Só tem polo positivo. Enquanto que a água é substância polar, tem os dois polos, o positivo e o negativo, tá certo? Então, quem é polar se junta com polar, quem é apolar se junta com apolar, tá? Solução aquosa não conduz eletricidade, tá certo? Professor, Então, oi, eu não entendi eso de apolar. de apolar você não entendeu? Vou Sim. mostrar então a figurinha para que você possa entender melhor. Eu tenho aqui água. A água, ela é H2O, certo? Ela é formada por hidrogênio e por oxigênio, porque ela pode ser escrita H2O ou HOH. A primeira parte da água, que é o hidrogênio, ele está à esquerda da tabela periódica, então ela é positiva. A hidroxila, devido ao oxigênio, que é muito eletronegativo, forma o polo negativo. Então a água, ela é chamada de polar. É uma substância polar. Por que uma substância polar? Porque ela tem dois polos, certo? A gente chama de polar a substância que possui os dois polos, o polo positivo e o polo negativo. Há os elétrons circulam do negativo para o positivo, tá certo?
Aí, se você pegar gasolina, se você pegar a gasolina, o que é que vai acontecer com a gasolina? A gasolina, né, que é um octano, a fórmula química dele é uma mistura, na verdade, mas o principal componente é C8H18. O que é que acontece? O hidrogênio é um elemento muito pequeno. Então, a polaridade do hidrogênio dentro de uma molécula, um carbono, que é um, um elemento maior, certo? A polaridade dele não influencia. E mesmo se influenciasse, tá certo? Mesmo se influenciasse, o que é que acontece? Nós temos aí o hidrogênio como sendo positivo. E nós temos o carbono como sendo positivo. Ou seja, é uma molécula só positiva. Tem polaridade, ou seja, tem os dois polos? Não. Então ela é chamada de apolar. Apolar significa dizer que é falta de polo. Polar possui polo. Deu para entender? Mais ou menos. O que é que você não entendeu ainda, Ana? Não, sim, já entendi. Ou você não entendeu como você vai identificar se a substância ela é polar ou apolar? É isso? É isso mesmo. Ah, tá vendo que eu sabia que você não tinha entendido? Como é que você vai identificar? Certo? A gente, isso é feito lá no primeiro ano. É feito, explicado como é que uma substância é polar, quando é que uma substância é polar. A gente pode fazer essa revisão um pouquinho mais na frente. Mas vamos nos deter aqui, certo? Ao assunto que nós estamos vendo, tá? Então, levando em consideração o assunto que nós estamos vendo, o que é importante você saber? Compostos orgânicos, eles, em sua maioria, é apolar, não possui polo, certo? E a água é uma substância polar. Então, o que é que vai acontecer? A maior parte dos compostos orgânicos não são misturados em água. Uma grande parte dos compostos orgânicos, certo? 100%? Não, mas uma grande parte. Aí você vai vendo passo a passo quando vai ser polar e quando vai ser apolar. Então, por enquanto, o que é que você precisa saber? Você precisa saber que a água, ela é polar. Obrigatoriamente ela é polar. Por que a água é polar, professor? Porque a água é formada por hidrogênio e oxigênio, certo? Ou eu posso dizer assim, HOH, em que o hidrogênio ele vai ser positivo e a hidroxila, né, por conter o oxigênio, ela é negativa. Então ela vai ser polar, tem os dois polos. E a primeira substância orgânica que nós vamos estudar vão ser os hidrocarbonetos. E os hidrocarbonetos? Quem é que está presente? Por exemplo, você tem petróleo, né? Vamos colocar gasolina. Você tem, por exemplo, parafina, a cera da vela, parafina. Você tem óleo, certo? Óleo de qualquer tipo aí, são hidrocarbonetos em sua maioria, você tem hidrocarbonetos, não? São as olefinas, hidrocarboneto com cadeia, com ligação dupla, certo? São apolares, possuem apenas o polo positivo. Então, eles são apolares, apolar. Enquanto que a água ela vai ser polar. Então, a informação que você precisa saber: a água é polar, hidrocarbonetos, que é a primeira função, e a gente vai estudando uma por uma, ela é apolar. Então, hidrocarbonetos se mistura com água, sim ou não, Ana? Ana? Hidrocarbonetos se mistura com água? Oi?
hidrocarbonetos se misturam com água? Pode ser, eu acho. Pode ser não, Ana, não pode. Porque polar só mistura com polar. Apolar só mistura com apolar. Tá certo? Certo. Combinado assim? Então, a primeira Sim. informação que você vai entender, que vai colocar na sua cabeça é: a água é polar. Hidrocarbonetos, que é o primeiro assunto que nós vamos ver na orgânica, e aí a gente vai ver um por um. Ele é apolar, não possui polo. Para possuir polo, ele tem que ter positivo e negativo. Tá? Então, água se mistura com hidrocarboneto, com gasolina, com vela, com óleo, se mistura? Bora, gente. Não. 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 Não Mistura. mistura. Se não mistura, tem polaridades diferentes. Então, se é diferente, não mistura. Se for igual, mistura. Tá certo? Substância polar só mistura com substância polar. Substância apolar só mistura com substância apolar. Deu para entender o que eu estou explicando? Sim. Se Professor, fala, pode falar. pode repetir a pergunta de novo, por favor? Qual pergunta? Qual pergunta? Até hoje, Thales. O senhor tinha falado que hidrocarbonetos perguntou se São misturavam apolares. com não, Água. petróleo, Com água. foi o quê? Não, petróleo são hidro... Só Petróleo é com o água foi. conjunto de hidrocarbonetos. É. Tô falando com água, Tá certo. certo? Tá certo. Acho que foi Thales que perguntou do trabalho, né? Eu trabalho até domingo, ok? Então, continuando. E a última observação que vocês têm aí, certo? É que apresentam polimeria e isomeria. O que é isso? Polimeria é que formam polímeros. Quais são os polímeros? É policloreto de vinila, que é aquele disco, né? O disco antigo, vinil, ali é um polímero, certo? Plástico, tem muitos plásticos que são polímeros. Poliéster, né? Polietileno, poliestireno, né? Isopor é um polímero. A borracha é um polímero. Então, tem a capacidade de formar polímeros. O que são polímeros? Moléculas com cadeias muito grandes, certo? E isomeria. O que é isomeria? São substâncias que possuem a mesma fórmula molecular, porém com estruturas, características, funções diferentes, tá? Kaline vai perguntar alguma coisa? Não, professor. Beleza. Então, continuando aí. Vimos isso aqui também, em que as ligações do carbono são simples, duplas e triplas. Tá? Vimos isso aí também. E sobre as fórmulas, já começamos a ver algumas coisas sobre as fórmulas, né? Fórmula eletrônica, esse tipo de fórmula vocês viram lá no primeiro ano, né? Que é o compartilhamento dos elétrons. Locação coordenada. Onde é que tu tá vendo isso? Tá. Ligação, né? Certo. Não, todos os compostos orgânicos são ligações covalentes. Então, a ligação covalente não é um assunto muito simples para ser tratado sobre ela no trabalho, tá certo? Então, quais são os tipos de ligações que você vai ter que estar atento, né? Principalmente agora. É a fórmula, aliás, a fórmula estrutural, que é essa que nós estamos vendo, e a fórmula molecular. Por quê? Porque a partir da fórmula estrutural, a gente vai ter que aprender o nome da substância e aprender a chegar na fórmula, a fórmula molecular. E o contrário também vai acontecer. A partir da fórmula molecular, a gente vai ter que entender como é que se vai montar uma estrutura. Identifica a função e monta a estrutura. Tá? Isso nós vimos também, foi o nosso último assunto, né? Nós vimos o quê? Que o carbono ele é classificado em primário, secundário, terciário e quaternário. Por exemplo, eu tenho isso aqui, ó. Vamos classificar aí em primário, cada carbono desse, primário, secundário, terciário e quaternário. O carbono 1 é o quê, pessoal? Carbono Primário. 1, primário. Então, nós temos aí o carbono 1 como sendo primário.
né? E aí o 1, o 4 é primário, o 5 só está ligado a 1 é primário, o 6 é primário e o 7 também só está ligado a 1 é primário. O 2 é o quê, pessoal? Quaternário. Isso, quaternário, porque está ligado a 4. O 3, Terciário. Secundário. secundário, está só ligado aos 2. Tem um tracinho para cima, mas não tem carbono ligado aí, não. É só o tracinho, você só vai contar os ligantes diretamente no carbono em que está sendo estudado. O carbono 7 vai ser o quê? Terciário. Terciário, porque está ligado a 3 outros carbonos. Esse assunto deu para entender direitinho, né? Então, na próxima aula, a gente vai corrigir o exercício, tá? Então, eu tenho certeza que, se Deus quiser, todo mundo tenha entendido. E, justamente, é o assunto que nós vamos passar a trabalhar, são as cadeias carbônicas. Vamos classificar as cadeias carbônicas. Na verdade, nós temos... Quais são as cadeias? Nós temos cadeias abertas, fechadas, mistas e aromáticas. São esses 4 tipos de cadeias que nós vamos estudar. Quando é que a cadeia é aberta? Eu vou fazer na forma de figurinha para você, porque é mais rápido, né? Já que nossa aula está encerrando. Então, cadeia aberta, ó, é quando você tem estrutura, tem pontas, tem extremidades. Aí você diz que a cadeia é aberta. Mesmo se ela tiver ramificações aqui, ó, ela vai continuar sendo aberta. Quando é que a cadeia vai ser fechada? Quando ela forma figurinha, ó, quadrados, triângulos, pentágonos, hexágonos. Então, aí são cadeias fechadas. Quando é que vai ser cadeia mista? Quando tem parte aberta e parte fechada. Então, você tem aqui, por exemplo, um quadrado, né? Um ciclano, né? Um cicloalcano. E aí você tem uma situação como essa daqui, ó. Então, você tem parte da cadeia que é fechada, parte da cadeia que é aberta. Ou seja, classificado como mista. E quando é que você vai ter uma cadeia aromática? Quando na sua estrutura, obrigatoriamente, tiver esta figurinha aqui, ó, que é chamado, deixa eu só apagar, vai ter esta figurinha aqui, em pé ou deitada, tanto faz. Essa figurinha é chamada de anel benzênico, tá? Então, se a cadeia tiver essa estrutura, por exemplo, aqui eu teria uma situação como essa, e aqui eu teria assim. Certo? Então, por ter essa figurinha, tá mal desenhada aí, mas por ter essa figurinha, tá com a bolinha no meio, eu caracterizo ela como aromática. Mas, professor, e não vai ser mista, não? Não. Apareceu aromático, perde as outras classificações todinha. Vira cadeia aromática. Isso a gente vai trabalhar de forma mais detalhada segunda-feira. Ok? Aí essa nossa aula a gente vai encerrar aqui. Eu quero saber de vocês se vocês querem